o crescimento econômico, crescimento desordenado, criou-se isso. Então, gente, muito obrigada, espero que seja proveitoso. A SOBS, ele está aberta a vocês, estaremos sempre estudando, temos horas associados, então, quando vocês quiserem, estamos abertos aí. Então, muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sempre começo dizendo o seguinte, né? Que o Rio falta algumas reuniões como essa, né? A gente, carioca, fluminense, é pouco adepto aos eventos. E os eventos que fazem a sociedade crescer. As entidades que fazem a sociedade crescer. Se a gente não discute, infelizmente, o poder fica unitário na mão de uma pessoa ou duas. E esses eventos que fazem a gente crescer. Mas acho que estou parando isso, né? Esse é o terceiro ano que a gente participa de um evento semelhante, é o terceiro ano que a segurança, a medicina do trabalho, a saúde, lota um evento integral, né? Eu queria dizer para vocês uma coisa, eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre o acidente de trabalho, seja na esfera pública ou privada. Não como um elemento unitário, como muitas vezes nós tratamos o assunto, mas sim como um desastre social. A verdade com o acidente de trabalho, ele não é unitário, não se reduz a uma ficha de acidente de trabalho, a um assédio moral, porque nós estamos falando de uma pessoa. Às vezes nós esquecemos que um pai, uma mãe, um filho afeta uma família inteira aquele desastre. Se a gente começar a tratar o acidente de trabalho como um desastre social, eu acho muito mais fácil nossa sociedade pensar. Ontem, por acaso, eu li uma reportagem onde a presidente Dilma falava sobre uma morte de um policial, né, no UPP da lista, como um desastre social. Eu acho que o presidente nosso tem que falar sobre o desastre social de cada trabalhador que vem a morrer, de cada pessoa que mentalmente fica prejudicada sobre esses aspectos. Porque se nós não ocorrermos um acidente conosco, com certeza, como nós vivemos em família, quase todos nós temos um desastre social para relatar que nós observamos. Eu queria que todos pensassem sobre isso, porque o acidente, quando a gente pensa o acidente de trabalho como desastre social, nós vamos ver que nós estamos inseridos nesse processo indiretamente, porque ou afetou diretamente a nossa família próxima, um pouco mais distante, ou de um amigo próximo. Eu queria deixar essa mensagem para todos, né, para a gente encarar. Queria que todos refletissem que só se constrói uma sociedade com esse tipo de evento. Queria que todos refletissem que, se não for a entidade de classe, no caso, a Sob Risco, que eu apresento, não do presidente Valadão, a gente não consegue evoluir. A gente precisa se associar, discutir, propor ideias e modificar a sociedade. Muitas vezes, politicamente, a gente faz críticas. O que constrói uma sociedade é a política, pessoal. Não tem jeito. Ou nós sejamos políticos e modificamos a sociedade, ou nós não temos sociedade, ou vamos optar pela ditadura. Então, eu agradeço a todos, agradeço os componentes da mesa, em especial ao doutor Jacques Cherrique, a doutora Marlise Matosinhos, que são o pessoal técnico, batalhador, incansável. Às vezes eu penso que eles não se cansam de lutar, né? Quer dizer, e vocês pensam que eles ganham alguma coisa por isso? Não, eles estão aqui mais pela vontade de mudar o mundo. Obrigado a todos aí. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos na mesa, todos do auditório, dizer que, salvo, né, a dama na mesa, sou o único homem sem paletó. Então, dizem que deputado anda de terno, né? Então, sou o único sem terno. Mas é por causa do recesso. Então, estamos no recesso e eu não imaginei que
que a solenidade hoje, para comemorar o dia da prevenção ao acidente de trabalho, não o acidente de trabalho, a prevenção, fosse uma solenidade com tanta formalidade, o que é importante, na medida em que o trabalhador tem que ser, a ele devem ser dispensadas todas as formalidades, o que não acontece no nosso país. O trabalhador ainda é visto como algo descartável. E o Brasil é um dos campeões mundiais de acidentes de trabalho. É uma tragédia social, uma grande tragédia, talvez uma das maiores causas mortes no nosso país, se comparável com qualquer outra doença. Mas não apenas as mortes, mas também as mutilações, as doenças. E, rotineiramente, o setor do capital não responde por isto. Quem responde é a sociedade através da previdência social. O sofrimento das famílias e as despesas públicas. Isto eu falo em relação aos trabalhadores da iniciativa privada. Ao servidor público, a atenção tem sido assim, muito menor, embora o servidor público, salvo aqueles que participam das atividades de risco, especialmente na previdência social, a tragédia se verifica através de doenças, estresses, etc. Mas, ao trabalhador da iniciativa privada, os riscos inerentes a determinadas atividades, inclusive atividades insalubres, o risco é muito grande. Mas há uma espécie de descaso, ainda não há, não só em relação ao setor patronal, mas em relação à própria classe trabalhadora, uma espécie de conscientização. Há poucos dias atrás, acredito que todos tenham lido, saiu uma reportagem grande, acredito no jornal O Globo, com os números dos acidentes de trabalho no Brasil. Mas nós estamos realizando esse ato, querido Marcos Vinícius, aqui no Clube de Engenharia, no estado do Rio de Janeiro. E no estado do Rio de Janeiro, nós estamos constatando uma espécie de desmonte o mais completo de toda a atenção à segurança e à saúde do trabalhador. Primeiro, está lá a Marileia, que não sei se vai derramar hoje mais lágrimas, mas está aqui o IASERJ, num dos temas, aliás, o primeiro, né? O IASERJ como centro de referência. E a rede IASERJ está sendo completamente desmontada. Quer dizer, o IASERJ, especialmente agora o IASERJ Central, já Madureira, Penha, Gávea, Niterói, tudo praticamente extinto. E agora, o IASERJ Central, um complexo hospitalar que atendia ao servidor, era a assistência à saúde do servidor público, o IASERJ, aquele complexo, vai ser implodido. Vão entregar o terreno ao Instituto Nacional do Câncer, que ao invés de descentralizar as suas atividades, vai concentrar, fazendo com que até os pacientes oncológicos passem por um suplício muito maior, dependendo da distância de sua residência à Praça da Cruz Vermelha, para que tenham o atendimento. Mas ainda há um outro aspecto, meu querido Marcos Vinícius, em relação ao desmonte da assistência ao trabalhador, a perícia médica. No estado do Rio de Janeiro, o servidor público já teve um determinado atendimento, que existia um setor chamado perícias médicas. O trabalhador adoecia, ou o servidor adoecia, se acidentava, ele era assistido pelo IASERJ, mas era a sua vida toda, a sua saúde, tudo era acompanhado pelo setor de perícias médicas. A perícia médica já foi completamente desmantelada e privatizada, e o IASERJ agora vai ser praticamente extinto se a resistência não for vitoriosa no que ainda acreditamos. De qualquer forma,
é muito importante estar aqui hoje para ouvir ou participar de alguns debates, pelo menos e apenas, lamentavelmente, na parte da manhã, cumprimentando a todos, para que possamos, a partir de encontros como o de hoje, criar uma espécie de consciência, a compreensão, a reflexão, como você se referiu, uma reflexão sobre a primazia do trabalhador, porque o trabalhador é que é o centro de tudo aquilo que é produzido em qualquer país. Já houve quem dissesse que as atividades produtivas, elas sobrevivem sem patrão, mas elas não sobrevivem sem o trabalhador. Portanto, o trabalhador há de ser o centro do universo e não o centro ou o alvo do descaso. Parabéns a todos pela organização e vamos ver se daqui tenhamos sucesso. Os convidamos para participar do primeiro trabalho, o primeiro painel da manhã. Comissões internas de saúde e segurança no serviço público. O exemplo da UFRJ e do IASERJ como centro de referência. Os convidamos então para compor essa mesa o senhor Jacques Cherique, Huáscar da Costa Filho, Gerli Luci Micheli, Marileia Ormonde, José Teixeira Alves Júnior. Bom, mais uma vez, bom dia. Vamos agora dar início aos trabalhos técnicos. Na montagem desse painel, que é o painel de abertura, aproveitando que as pessoas ainda estão iniciando aqui o seu dia, eu pedi que o pessoal da UFRJ, que trabalha principalmente na parte hospitalar, e eu conheço bem o trabalho deles, e o pessoal do IASERJ, onde eu também conheço bem o trabalho deles nessa questão da proteção, da segurança e saúde dos trabalhadores, pudessem estar aqui nessa manhã mostrando os casos bem-sucedidos, né? Nós vamos começar aqui pela apresentação do Hospital Universitário do Fundão, aonde a nossa colega Gerli e o nosso técnico de segurança, o Oscar, o nome dele parece Oscar, mas não é o Oscar, eles vão mostrar o caso bem-sucedido de criação da primeira comissão interna de segurança e saúde do servidor público. Na verdade, a história é bem longa. A Gerli vai contar essa história desde o início, né, praticamente dos anos 80, quando começou essa luta dentro do serviço público, para que pudéssemos ter uma comissão que lutasse pelo direito dos trabalhadores dentro dessas instituições, no caso do Hospital Universitário, uma instituição federal. No caso do IASERJ, é uma instituição estadual. E ano que vem eu vou buscar uma instituição municipal que tenha um exemplo também para a gente poder conversar aqui sobre essa questão. Eu acho que esses dois casos que nós vamos mostrar aqui vão representar bem as dificuldades pela qual os servidores públicos passam, né, nas suas atividades. O deputado Paulo Ramos, que é uma liderança junto com essas questões de proteção dos trabalhadores, sempre, todos os eventos ligados a essa questão, ele está defendendo. Eu já assisti lá na Alerj diversas vezes ele promovendo discussões sobre essa questão. Nós precisamos de alguém para defender os servidores públicos, porque os trabalhadores regidos pela CLT, nós temos a CLT, nós temos a Fundacentro, que está aqui, nós temos a DRT, né, as superintendências regionais do trabalho, mas quem fiscaliza, quem cobra, quem exige as melhorias das condições de trabalho do servidor público? E não são poucos os servidores públicos, né? Nós sabemos que esses servidores públicos federais, estaduais e municipais são muitos. Eu não ouso aqui definir o número, mas eu digo que em Brasília tem 2 milhões de servidores públicos. Eu não sei o número correto aqui, somando
as 3 esferas administrativas que ocorrem aqui. Então, eu vou ser bem rápido, porque, na verdade, eu participei desde o início, eu lutei muito inicialmente, já há muitos anos, com o IASERJ, para a garantia dos direitos de segurança e saúde dos trabalhadores lá no IASERJ, e agora, nos últimos 2 anos, eu estou junto aqui com o pessoal do Hospital Universitário do Fundão. Eu acho que nós demos um grande passo, talvez o maior passo dado em relação a direitos dos trabalhadores dos serviços públicos, em relação às questões de saúde e segurança desses trabalhadores. Então, eu não quero me estender, eu passo aqui para a Gerli, que vai fazer um resumo da história de como surgiu as CISPs, e depois o nosso colega Huáscar vai mostrar rapidamente o que já está sendo feito. Lembrando que não é 20 minutos para cada um dos que estão na mesa, é 20 minutos para o trabalho do Hospital Universitário e 20 minutos para o IASERJ, senão nós íamos precisar aqui de 1h30 praticamente, né? Então, Gerli, a palavra... Bom, vou devolver ao nosso mestre, ou posso passar direto aqui para Gerli? Então, Gerli, a palavra é sua. Obrigado, Jacques. Bom dia a todos e a todas. Em nome da direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ, a gente agradece por estar presente aqui nesse evento. E eu sou diretora de políticas sindicais do Sintoferj, né, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ. Nosso segmento é dos técnicos administrativos das universidades, né? A universidade tem o segmento docente, tem o segmento discente, tem o segmento dos técnicos administrativos, organizados no sindicato na UFRJ e nacionalmente na FASUBRA, que é a Federação dos Sindicatos dos Técnicos Administrativos das Universidades. Num momento que para a gente é um momento muito difícil, de crise institucional, né, porque todos sabem, a maioria, que esse momento é um momento de greve, então é um momento que a gente vive cotidianamente intensos debates e embates com o governo, mas é importante